Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Matheus Santos e hoje estarei ensinando o passo a passo de como montar esse dashboard para o controle de reclamações, beleza? Lembrando que no primeiro comentário fixado deste vídeo está o link para o perfil do meu LinkedIn. Então, caso você queira me adicionar, é só ir no primeiro comentário fixado do vídeo, clicar no link e me mandar um convite, tá? Então vamos lá, pessoal. O que esse painel ele oferece aqui pra gente, tá? A quantidade de reclamações que você recebe por mês, o top 5 reclamações, ou seja, qual que é aquelas 5 reclamações, né? Seja por categoria, seja por tipo, tá? Ou por qualquer outra categorização que você queira fazer. Qual que é aquele top 5 que vem mais? Então, medida, entrega, qualidade, o que está afetando? Qual que é o top 5, né? Qual que é o top 5 clientes com mais reclamações, tá? E aqui, esses outros dois gráficos respondem o quê? Se aquela reclamação já foi encaminhada para o setor responsável e o último, se o problema foi resolvido ou ainda não, ok? Aqui você vai poder filtrar por ano, vai poder filtrar por mês e vai poder filtrar pelo atendente ou pela pessoa que recebeu a ligação, não, que recebeu a reclamação. Bacana? Bacana, pessoal. Depois que eu expliquei os gráficos que a gente vai montar, né, qual que é o objetivo de cada um deles, pessoal, você vai abrir o seu Excel e a gente vai começar a montagem disso aqui do zero, beleza? Após abrir o seu arquivo em Excel, pessoal, eu vou pedir que vocês criem, né, escrevam as seguintes colunas, tá? Primeira coluna, tipo de reclamação. Segunda coluna, data da reclamação. Coluna C, o atendente, né, que é a pessoa que recebeu a reclamação. Cliente D, pessoal, é o cliente que recebeu que recebeu não, que fez a reclamação, né? Então C é quem recebeu, no caso, o atendente, né, o seu funcionário, e D, o cliente, aquele que está executando a reclamação. Na coluna E e coluna F é opcional de você colocar o e-mail de contato e o telefone de contato. Geralmente, quando você, enfim, trabalha com cliente, você já tem esses dados salvos em outros lugares. Então, talvez essas duas colunas aqui você não queira colocar, elas não são obrigatórias, tá? Agora na G, encaminhado por setor responsável, eu preciso dessa coluna. Problema foi resolvido, eu preciso dessa coluna. OBS é para observações, caso você queira digitar alguma observação aqui. N-mês, tá? Nome do mês e o ano, eu preciso dessas colunas, né? Então você simplesmente vai sair digitando, tá? Esses nomes, beleza, pessoal? Dessa forma. Ok? Basta que você pause o vídeo, né? E coloque essas colunas da maneira que eu digitei ou da maneira que você acha que deve ser digitado. Bacana? Depois disso, pessoal, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar transformar essa tabela, esse intervalo, em uma tabela. Como é que eu faço? Eu posso vir aqui, por exemplo, na célula de baixo do tipo de reclamação, venho aqui em inserir tabelas e tabela, tá? Marco essa caixinha de minha tabela tem cabeçalhos e dou OK. Pronto. Este intervalo virou uma tabela, o que vai facilitar o meu preenchimento. Bacana? Legal, pessoal. Após isso, pessoal, eu vou precisar fazer o seguinte, tá? Eu vou precisar criar, né, uma nova abinha aqui, ó, tá? E eu vou chamar essa abinha, tá, de cadastro. Eu vou colocar 2 aqui porque eu já tenho uma, tá? Depois que você criou essa aba cadastro, pessoal, você vai precisar criar essas colunas aqui, ó, tá? Mas a gente vai criar uma por uma, tá? Então vamos lá, ó. Na coluna A eu vou escrever tipo de reclamação, que é o mesmo título que eu tenho aqui na coluna A, tipo de reclamação. Recomendo que você mantenha o mesmo título, né? Então como é que eu faço, Matheus? Ó, copia no Ctrl C e cola aqui, ó, certo? Debaixo desse tipo de reclamação, você vai escrever. Nesse caso aqui, eu coloquei genérico, né? Então, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Mas vamos supor que, na realidade, você escreveria, né? Problema com entrega. Você poderia escrever, por exemplo, problema, né? Com qualidade do produto, né? Seja tamanho, cor, veio errado, né? Problema de medida, tá?
Então, são os tipos de reclamação que o seu cliente vai executar para você. Aqui eu vou manter esse genérico mesmo, que é o tipo 1, 2 e 3, ok? Vou vir aqui na minha base, vou vir aqui na linha de número 2, debaixo do tipo de reclamação, vou vir aqui em dados, tá? Ferramenta de dados e validação de dados. Por que eu vou utilizar uma validação de dados, pessoal? Para que a escrita aqui dentro fique padronizada. Porque vamos supor, né, que você tem um problema com entrega. Aí o primeiro cara vem e escreve entrega. Aí o segundo vem e fala problema, entrega. E o outro, entrega errada. Né? Então, tudo é entrega, mas 3 jeitos de escrever diferente, o gráfico vai interpretar que são 3 coisas diferentes. Com a validação de dados, isso eu evito, porque eu vou cadastrar todo tipo de reclamação que eu quero aqui e a pessoa só vai poder escolher essas opções aqui, beleza? Então volto lá para minha base, debaixo do tipo de reclamação, dados, validação de dados. Venho aqui ó, em configurações, permitir, clico na setinha, lista, tá? Vou clicar nessa setinha aqui, vou vir aqui em cadastro e eu não seleciono a escrita tipo de reclamação, tá? Eu só vou selecionar o que está abaixo dele. Recomendo que você selecione algumas células vazias e não apenas preenchida. Por quê? Ó? Se eu seleciono apenas as preenchidas e dou OK, veja que aparece aqui para mim escolher, tá? Mas caso eu queira cadastrar mais alguma, pessoal, eu teria que redimensionar, tá? Para evitar esse problema, o que eu faço? Eu já seleciono aqui ó, umas células vazias, tá? Recolho e dou OK. Caso eu precise cadastrar mais algum tipo de reclamação ali, por exemplo, ó, teste 05, ó. E eu vou lá na minha base e isso aqui já aparece para mim, tá? Vou deletar que eu não preciso daquilo. Beleza. Depois disso, vou escolher o tipo de reclamação, vamos supor que é o tipo 2, data da reclamação, pessoal. Então você vai colocar manualmente, né? Dia, mês e ano, tá? Dia, mês e ano da reclamação. Atendente. O atendente, você vai lá em cadastro, vai chamar de atendente, vai escrever aí o nome dos seus funcionários, um embaixo do outro, tá? E aí nós vamos utilizar a mesma validação no mesmo esquema, né? Então clico aqui, dados, validação de dados, clico na setinha, venho em lista, clico nessa setinha, vou em cadastro e seleciono o local onde eu coloquei os nomes dos atendentes. Novamente eu vou deixar algumas células em branco, para caso eu queira cadastrar algumas pessoas ali, depois eu cadastro, tá? Prontinho. E aí eu escolho aqui o meu atendente, Matheus. Cliente, pessoal. Novamente em cadastro, você vai criar lá clientes e vai escrever o nome dos seus clientes, tá? Clico aqui debaixo do D, dados, validação de dados, clico aqui na setinha, lista, fonte, clico aqui, venho em cadastro e seleciono o nome dos clientes. Como o cliente vai e vem, novamente eu também deixo aqui linhas em branco para poder cadastrar depois, ok? E recolho. E você vai escolher o cliente, cliente 3, beleza? E aí, caso você queira colocar um e-mail ou um telefone, fica à vontade. Nesse caso aqui, essas colunas não são obrigatórias. Bacana? Encaminhado para o setor responsável. Eu também posso utilizar através do cadastro, tá? Dessa forma, mas como são apenas 2 opções, eu também posso digitar manualmente. Caso eu queira digitar manualmente, como é que eu faço? Dados, clico na célula que eu quero, validação de dados, clico na setinha, lista. Aqui no caso é sim ou não, né? Que são as opções. Então aqui em fonte, ao invés de eu clicar na setinha, eu clico aqui dentro, eu digito sim, ponto e vírgula para escolher o próximo e não, beleza? E aqui já aparece o não. Caminhada para o setor responsável? Opa, sim. O problema foi resolvido? Novamente eu vou cadastrar isso também, tá? Então, validação de dados, permitir valor, lista, colocar aqui sim e o não. Bacana? O problema foi resolvido? Opa, não. E aí você pode colocar a sua observação, né? Caso você queira, né? Problema na entrega, né? Ou você pode colocar, sei lá, caminhão quebrou, né? Por isso que atrasou a entrega. Caminhão quebrou. É tipo uma observação do que aconteceu. Não necessariamente você precisa escrever isso daqui, beleza? Beleza. Agora, pessoal, nessa coluna J, K e L, eu vou trazer o número do mês, o nome do mês e o ano, tá? E essas informações, elas vão estar linkadas com a data da reclamação. Então, o que eu vou precisar fazer, pessoal? Aqui na NMês, eu vou utilizar a função mês, tá? Então, eu vou digitar igual mês e vou apontar a data da reclamação. Fecho parênteses e dou Enter. Veja que ele traz o número do mês, ou seja, de 1 a 12, né? Sendo 1 de janeiro e até no máximo 12 de dezembro, tá?
Só que olha o que acontece. Se a data da reclamação estiver vazia, aqui ele traz o mês 1. Eu não quero isso, tá? Como que eu corrijo isso, pessoal? Antes da função mês, eu utilizo a função C. Então, eu clico na célula onde eu escrevi a função mês, clico antes do M e digito a função C. Abro o meu parênteses e falo o seguinte, ó. Se a data da reclamação, então eu clico na célula, for igual, digito o igual, a vazio, tá? O que é o vazio? Abre aspas duplas e fecha aspas duplas. Isso representa o vazio. Então, se a data da reclamação for igual a vazio, o que acontece? Para responder, eu tenho que dar o ponto e vírgula. Ó, valor se verdadeiro. Ó, Matheus, se a data da reclamação de fato for igual a vazio, o que você quer que eu faça? Deixe a célula vazia. Então, eu abro aspas duplas e fecho aspas duplas. Bacana? Vou dar o ponto e vírgula para responder. Tá, e se for falso? E se ali não for vazio, tiver algo preenchido? Aí sim, você executa a função mês, tá? Fecho o meu parênteses aqui no final e dou Enter. Então, quando a minha data da reclamação aqui estiver vazia, ali também fica vazio, tá? Depois disso, pessoal, eu vou trazer o nome do mês. Então, na minha aba cadastro, pessoal, eu criei aqui, eu vou criar na realidade a seguinte situação, tá? Vou chamar essa coluna aqui, ó, de N mês e vou colocar de 1 a 12, tá? Certo? Dessa forma aqui, ó. E do lado do número, eu vou colocar o mês correspondente, tá? Ó, janeiro, fevereiro, março. Aqui eu estou utilizando abreviado, eu recomendo também que vocês façam abreviado, tá? Acho que fica mais bacana, mais legal. Beleza? Feita essa tabelinha aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um PROC-V, tá? Então, venho aqui na base e aqui no nome do mês eu executo PROC-V. Então, igual PROC-V, valor procurado, o N mês, ponto e vírgula, matriz tabela, vou lá no cadastro e seleciono aquela tabelinha que eu fiz, tá? Para evitar qualquer problema, eu vou travar esse intervalo, então seleciono aqui, ó. No meu caso é K1, 2 pontos L13, no seu pode ser diferente, porque você pode ter colocado um local diferente, tá? Mas eu vou selecionar isso aqui e eu vou apertar a tecla F4. Ponto e vírgula, número da coluna, número índice coluna é o número 2, ponto e vírgula, qual que é o intervalo, é a correspondência exata. Fecho parênteses e dou Enter. Então aqui eu trago o mês. Só que se minha data da reclamação estiver vazia, ele traz aqui um erro. Por quê? Porque o N mês também vai estar vazio. Então, antes do meu PROC-V, eu vou utilizar a função se erro, né? Então, antes do meu PROC-V, eu vou digitar aqui ó, a função ó, se erro, beleza? Novamente, Matheus, eu não entendi, repete por favor, tudo bem, ó. Clico aqui no mês, antes do meu P, eu digito a função se erro, tá? 2 R's, né? Se erro, abro parênteses. A função se erro, ela vai fazer o seguinte, ó. Qual que é o valor e o que acontece se der erro nesse valor? O valor vai ser a função PROC-V, beleza? Agora, vou lá no final do meu PROC-V e aperto ponto e vírgula. Agora você me responde, Matheus. Se tiver um erro lá no seu valor, o que eu faço? Nesse caso, mantenha a célula vazia. Então, como eu já disse no início, o vazio é abre aspas duplas e fecha aspas duplas. Fecho parênteses e dou Enter. Então, se o N mês estiver vazio, o nome do mês também fica vazio. E agora eu vou trazer a função ano, tá? Então, igual ano, aponto a data da reclamação, fecho parênteses e dou Enter. Então, aqui eu tenho o ano. Só que se a data da reclamação estiver vazia, o ano fica 1900. Não quero isso. Então, antes da função ano, eu coloco a função C, igual eu fiz aqui no N mês, tá? E falo, se a data da reclamação for igual a vazio, ponto e vírgula, deixe vazio. Ponto e vírgula, se isso for falso, execute a função ano. Fecho parênteses e dou Enter. Então, se a data da reclamação aqui estiver vazio, todos esses 3 caras aqui ficam vazio, não poluindo o meu gráfico, beleza? Data da reclamação vai ficar vazia se a pessoa for desatenta, mas você não sabe o nível da pessoa, às vezes, que vai estar utilizando, né? O Excel, às vezes, não conhece tanto, tal, não está tão acostumado, então pode deixar vazio. Para evitar esse problema, você utiliza essas funções aqui. Bacana? Agora que você já fez as funções necessárias, como que eu cadastraria uma nova reclamação, né? Porque eu fiz aqui a primeira. Bom,
Para cadastrar uma nova reclamação, pessoal, você pode fazer da seguinte forma. Você pode segurar na tecla Tab. Vou fazer de novo. Você vai segurar na tecla Tab até ela chegar aqui na última célula da tabela e quando chegar ela cria uma nova linha, tá? E aí você pode ir começar novamente o preenchimento. Ou você pode vir aqui, ó, no tipo de reclamação e puxar para baixo, ó. Beleza? Vai vir a sua listinha aqui e você escolhe, ó. Tipo, qual que é a data? Ah, dia 2/7/2021. Opa, tô colocando por cima. Dia 2/7/2021. Quem que foi o atendente? Ah, foi Pedro. Qual que foi o cliente? Ah, cliente 5. Já foi encaminhado para o setor responsável? Pô, ainda não. Já foi resolvido o problema? Pô, ainda não. Né? E aí, se quiser, você pode colocar observação, e-mail ou telefone, que não são obrigatórios. E é assim que você cadastra uma nova reclamação, beleza? Após ter colocado algumas informações, eu vou construir o local aonde eu vou colocar os meus gráficos, tá? Como é que eu construo esse local, tá, pessoal? É bem tranquilo, ó. Vou criar uma aba, você vai dar um nome para ela de dashboard, de gráfico, de indicadores, o nome que você quiser. Fui no Google, Pixabay, site de imagem, e você pega uma imagem que tem a ver com aquilo que você está fazendo. Que pode ser, por exemplo, imagens institucionais da sua empresa, imagens, tá? Uma imagem que você acha bacana pôr ali no fundo, tá? Depois, ó, a gente vai colocar dois espécies de filtrinhos em cima dessa imagem, ó. Então eu vou vir aqui, em inserir, tá? Exibir, barra de fórmulas, inserir, e vou vir aqui em formas, ó, tá? Deixa eu vir aqui, novamente em formas. Vou vir aqui nos retângulos, tá? E vou pegar esse retângulo padrão. E aí, pessoal, eu vou abrir esse retângulo em cima da minha imagem, ó. Você veja o tamanho do seu monitor, né? E abre ele aí mais ou menos no tamanho da imagem. Deixa umas bordinhas, tá? E aí você vem em formatar, contorno de forma sem contorno. Preenchimento de forma, eu gosto de utilizar o preto ou o branco, mas você pode utilizar qualquer outra cor. Então, eu vou colocar a cor preta. Preenchimento de forma, vou vir em mais cores de preenchimento. Aqui em mais cores de preenchimento, vou vir aqui no padrão. E eu venho aqui, ó, na transparência, porque eu vou aumentar a transparência disso aqui. Recomendo algo em torno de 30% a 40%, mas você pode testar aí e ver o que fica mais legal para você. E aí eu vou dar OK, ó. Beleza? Prontinho. Depois que você fez esse da cor preta, o que você pode fazer? Você pode vir novamente para a página inicial e eu vou pegar agora aqui no inserir um da cor branca. E vou abrir mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Certo? E eu vou seguir mais ou menos o mesmo conceito que eu fiz nesse aqui. Vou escolher uma cor, que nesse caso aqui agora eu acho que pode ser branco. Preenchimento de forma, mais cores de preenchimento, e você aumenta um pouquinho a transparência. Prontinho, pessoal. Daí, você copia esse cara aqui e coloca, né, a quantidade de gráfico que você acha necessário. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, né? Você vê mais ou menos o tamanho da sua tela. Ah, 2 aqui. Ctrl C, Ctrl V, 1 aqui, né? E outros 2 aqui embaixo, que nada mais é do que metade, metade, né? Algo mais ou menos assim, ó. Certo? Depois de você ter feito isso, pessoal, isso aqui são formas, tá? Então eu posso vir aqui, ó, e escrever filtros, ó. Tá? Venho na página inicial, coloco na cor preta, centralizo, aumento o tamanho, ó, negrito, prontinho. E aí eu vou colocando, ó. Ah, aqui vai ficar o gráfico 1, muda a cor, né? Gráfico 1, opa, aqui vai ser o meu gráfico 2. Prontinho. E aí você vai fazendo isso para os demais. Você pode também ir na internet e sites de logo, por exemplo, e pegar alguns logos, né, que represente aquele gráfico que você vai colocar ali, tá? E você coloca aqui do lado, tá? Então, ícones, tá, pessoal? E aí, o que você pode fazer? Você pode clicar no ícone, segurar o Ctrl, clicar nessa forma, formatar, agrupar e agrupar. Prontinho, isso aqui virou uma peça só, e agora é só você jogar o gráfico aqui por cima. Bacana? Vou deletar isso aqui, que o meu já está pronto. Ok? Agora que você sabe montar a base, alimentar a base,
montar o espaço onde vai ficar o seu gráfico, eu vou mostrar como é que cria os gráficos, tá certo? Vou vir aqui em base, vou clicar na base, vou vir em inserir, tá? E vou escolher tabela dinâmica. Quando eu escolho tabela dinâmica, eu deixo essa opção marcada de nova planilha, clico aqui em uma nova aba e eu dou OK. Certo? O que o meu primeiro gráfico, pessoal, ele tá me pedindo? Ó, reclamações por mês, tá? Então, pessoal, vou renomear isso aqui para a aba auxiliar, né? Para eu não me perder. Vou vir aqui em base e veja que na coluna K eu tenho o nome do mês. Então, o que eu vou fazer? Bem simples, ó. Clico na minha tabela dinâmica. Se esse campo aqui não aparecer para você, pessoal, ó, clica na tabela dinâmica, vem em analisar e marca essa caixinha que é chamada lista de campos. Vou pegar o nome do mês, vou jogar em linhas, e vou pegar o nome do mês e jogar em valores. Prontinho, pessoal. Quantidade de ocorrências por mês, ou seja, quantas vezes aquele mês aparece ali. Clico sobre a minha tabela dinâmica, analisar, gráfico dinâmico, tá? E posso escolher, por exemplo, linha, tá? Ou coluna, beleza? Vou seguir o padrão e vou escolher linha. Acompanhamento mensal é legal ter linha, mas poderia ser coluna, poderia ser barra, a seu critério. Vou escolher linha. Eu gosto de utilizar esse linhas com marcadores, ó. Então eu vou vir aqui e vou dar OK, beleza? Preciso executar algumas alterações nesses gráficos, tá bom? A primeira é fazer com que esse gráfico sempre comece do zero. Então eu vou clicar nesses números aqui ao lado, vou dar botão direito e vou vir em formatar eixo. Ao vir em formatar eixo, vai abrir essa janela aqui para vocês, ó, onde eu tenho a opção de eixo e limites, tá? No mínimo está um zero automático. Eu vou deletar, vou digitar o zero manual e vou dar Enter. Pronto, esse gráfico sempre vai começar do zero. Deleto isso aqui que não preciso mais, deleto a legenda que não faz sentido, deleto o título, mas o título, Matheus, o título eu já coloquei aqui na minha forma, beleza? E eu preciso retirar esses botões aqui, ó. Como é que eu retiro? Clica sobre o gráfico, analisar, vem aqui em mostrar barra ocultar e clica nesse local aqui chamado botões de campo. Prontinho. Vou deletar essas linhas, passando aqui ao fundo, e veja que o meu gráfico ele tem um fundo branco, ó, tá vendo? Ele encobre as coisas, porque ele tem um fundo branco. Clico sobre o gráfico, formatar, preenchimento de forma sem preenchimento, contorno de forma sem contorno. Beleza? Um charminho que você pode fazer que fica legal nesse gráfico com marcadores. Ó. Você vai dar dois cliques em cima do marcador, tá? Ó. Vai vir aqui no baldinho, ó, de novo. Você vem aqui no marcador, ó, dá dois cliques, tá? Ou você pode também clicar no marcador, botão direito, né? Formatar série de dados, ó. Que ele também vai abrir essa janelinha aqui. Você clica no baldinho e vem aqui em marcador. Você vem aqui em opções de marcador. Aqui você pode escolher o interno, tá? Porque nenhum ele vai tirar o marcador. E quando você escolhe interno, você pode escolher o tipo do marcador, certo? E você pode aumentar o tamanho do marcador, que é o nosso caso. Então, o tamanho aqui tá aqui no 15, acho que tá bacana. Venham aqui ó, em preenchimento, tá? No preenchimento, a gente vai vir aqui nesse preenchimento de gradiente, tá? O que eu vou fazer? Inicialmente, o preenchimento de gradiente, ele vem com 4 palhetinhas aqui, tá? Quando eu clico sobre uma palhetinha, ela fica selecionada, eu posso apertar o delete, ó. Então, eu clico e aperto o delete, certo? O que eu vou fazer agora? Clico na primeira e essa eu vou deixar na cor branca mesmo. E eu clico na outra e escolho uma cor do seu agrado, beleza? Veja que quando eu jogo uma palheta para cima da outra, ó, elas vão, né, tipo, ficando meio a meio. Só que aqui no tipo está linear. Eu preciso que fique, qual que é? É o retangular, não, é o caminho, tá? Então aqui no tipo, ao invés de estar linear, que é o padrão, eu escolho o caminho, tá? E no caminho, o que eu faço, pessoal? Eu deixo o branco mais ou menos aqui e eu venho com o colorido mais pro lado dele, né? Você pode deixar mais ou menos aqui no centro, né? Ou jogar um por cima do outro também fica legal, tá? Só tenta deixar mais ou menos no centro para que fique mais ou menos distribuído, tá? E aí você vai ter como se fosse uma bolinha vazada, tá? Só que ainda falta a borda, tá? Porque a borda ela tá na cor azul. Então eu recomendo que você deixe a borda na mesma cor que você deixou a bolinha ali. Então você vem aqui na cor, ó, e coloca
a cor que você colocou aqui primeiro, beleza? Beleza, veja que a gente mexeu no marcador, tá? Eu subo aqui e venho para linha, tá? Em linha, eu venho na cor e você escolhe a cor que você acha aí mais legal. Eu vou manter essa cor aqui. Bacana? E aí, eu clico aqui no meu gráfico, né? Clico no meu gráfico, venho aqui ó, nesse maisinho, que é o elementos do gráfico, e coloco aqui ó, rótulo de dados. Em rótulo de dados, eu clico nessa setinha, eu posso escolher no centro, à esquerda, à direita, abaixo, acima. Eu gosto ou no centro ou acima, beleza? E aí eu venho e clico sobre o gráfico e dou Ctrl X. Vou lá no meu dashboard, dou Ctrl V e ajusto ele mais ou menos aqui do tamanho, né? Não deixe o seu gráfico acima ou no meio dos ícones, tá? Então deixa ele sempre abaixo dos ícones e estica ele para que ele fique no tamanho bacana. Ok? O que você pode fazer, pessoal? Você pode clicar também aqui onde está o nome dos meses, página inicial, e aumentar o tamanho. Ó. E você faz a mesma coisa com os números. Beleza? E aí você tem a reclamação por mês. Vou copiar esse nome, Ctrl C, vou vir aqui na aba auxiliar e vou renomear essa tabela dinâmica. Então, eu clico sobre ela, analisar, tabela dinâmica, veja que o nome dela está como tabela dinâmica 1. Eu vou deletar isso aqui, vou dar Ctrl V e vou dar Enter. Pronto, agora ela tem um nome. Qual que é o próximo gráfico? É o top 5 reclamações, tá? O que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Onde que eu tenho as reclamações na minha base? No tipo de reclamação, que é justamente a primeira coluna. Então, eu vou vir aqui na aba auxiliar, vou selecionar essa tabela dinâmica, Ctrl C, clico aqui do lado e Ctrl V. Jogo fora o nome mês e jogo fora os valores, tá? E eu venho aqui, ó, tipo de reclamação, jogo em linhas e jogo tipo de reclamação em valores. Nesse momento, eu quero o top 5, só que, pô, Matheus, você só cadastrou ali 3 ocorrências, nem teria como fazer um top 5, mas quando tiver as reclamações surgindo, ele vai formar um top 5, tá? Então, eu clico sobre a tabela dinâmica, analisar, gráfico dinâmico, e eu vou selecionar o gráfico de colunas padrão, tá? E aí eu vou sair limpando o gráfico igual eu fiz com o primeiro, tá? Vou retirar os botões, vou fazer esse gráfico começar aqui do zero. Beleza. Deletei. Deletei. Vou retirar o preenchimento e o contorno e vou trazer aqui o rótulo de dados, igual eu fiz no primeiro. Ok? Clico nos números dessa segunda tabela dinâmica, página inicial, classificar e filtrar e colocar classificar do maior para o menor. Então, sempre os maiores valores eles vão ficando em primeiro, criando um ranking. Só que ainda não tenho o meu top 5. Para criar o meu top 5, eu clico aqui nessa setinha, venho aqui ó, em filtro de valores, tá? Que é onde tem os valores ali, ok? E venho aqui ó, nessa opção chamada 10 primeiros, tá? Aqui ele vai perguntar, você quer os primeiros ou os últimos? Então, eu posso fazer um top 5 melhor, um top 5 pior, né? Então, maior quantidade ou menor quantidade. Eu quero os primeiros. E aqui tem o número 10. Quando tem esse número 10, significa que ele faria um top 10, né? Nesse caso, eu quero 5. Então, eu vou digitar aqui o número 5 e vou dar Enter. Pronto. Conforme for cadastrando as coisas aqui, ele vai se preenchendo automaticamente, sempre mantendo um ranking e sempre mantendo um top 5. Você dá uma cor para o gráfico, e como nós já editamos esse gráfico, os outros gráficos vão ser muito semelhantes, eu vou salvar o modelo deste gráfico. Então eu clico sobre o gráfico, botão direito e salvar como modelo. Dê um nome, né? Gráfico reclama e salvei. Vou recortar dando Ctrl X, vou lá no meu dashboard Ctrl V e colo ele aqui, beleza? Acerto o tamanho e prontinho. E aí você pode dar os últimos retoques, né? Tamanho 12. Inclusive, é recomendado, né, que você salve esse modelo depois que você fez essa alteração aqui no tamanho, para que sempre os próximos gráficos já venham com esse tamanho, tá? Agora, eu pego esse top 5 reclamações, que é esse nome, venho aqui na aba auxiliar, clico sobre a tabela dinâmica, analisar,
tabela dinâmica e renomeio essa tabela. Copio essa tabela, Ctrl C, Ctrl V. Veja que não apareceu aqui a minha janelinha ao lado. Então, eu clico sobre a tabela dinâmica, analisar, lista de campos. E saiu jogando fora essas informações, tá? Agora eu quero o quê? O top 5 clientes com mais reclamações. Então, na minha base, eu tenho uma coluna do cliente, onde eu indico qual cliente está executando a reclamação. Vou vir na aba auxiliar, vou pegar esse cliente e jogar em linhas, e vou pegar esse cliente e vou jogar em valores. E aí, pessoal, a gente segue o mesmo ritual. Ó. Página inicial, clico nos números, classificar e filtrar do maior para o menor, clico aqui na setinha, filtro de valores, os 10 primeiros, e coloco aqui o número 5, já que é um top 5, e a contagem de cliente. Clico na tabela dinâmica, analisar, gráfico dinâmico, vou vir aqui em modelos, porque eu salvei aquele modelo, certo? Escolho o modelo que eu salvei e prontinho, ó. Já está altamente editado o meu gráfico. Vou dar Ctrl X para recortar, vou dar Ctrl V para colar, e eu vou manter aqui no top 5 clientes com mais reclamações, beleza? Desta forma aqui. Ok? E falta os 2 últimos gráficos, mas não se esqueça de copiar o nome que você colocou aqui nessa caixinha, clica sobre a tabela dinâmica, analisar, tabela dinâmica e renomeie aquela tabela. Você vai seguir o mesmo ritual, ó. Ctrl C, Ctrl V para copiar. E qual que é o próximo gráfico? Ó? Encaminhado para o setor responsável. Então, na minha base, eu tenho uma coluna chamada encaminhado para o setor responsável, que mostra se eu já encaminhei aquela reclamação ou não, beleza? Então, seria o primeiro filtro, né? Então, eu clico sobre essa tabela dinâmica nova que eu copiei e colei, limpo ela, pego aqui o encaminhado para o setor responsável e jogo em linhas. Encaminhado para o setor responsável também e jogo em valores. Aqui, eu vou seguir aquele padrãozinho de clicar nos números, página inicial, classificar e filtrar e colocar do maior para o menor, né? O único que a gente não fez isso foi o do mês, porque não faz sentido. O mês eu quero mesmo na ordem mensal, tá? Clico sobre essa tabela dinâmica, analisar, tabela dinâmica, venho aqui em modelos, que eu já salvei um modelo, e pego esse modelo aqui, ó. Ctrl X para recortar, vou lá no meu dash, Ctrl V, e diminuo aqui o tamanho, acerto aqui e acerto aqui. Prontinho. Copio este nome aqui, auxiliar, analisar e dou o novo nome para essa tabela. Copio esta tabela dinâmica, Ctrl C, Ctrl V, e falta o último gráfico, que é o problema já foi resolvido? Então, na minha base, eu tenho essa coluna, que é o problema resolvido, e eu respondo sim ou não. Venho na aba auxiliar, jogo fora aqui essas informações e trago problema resolvido para linhas e problema resolvido para valores. Novamente, eu coloco para classificar do maior para o menor. Clico na tabela dinâmica, analisar, gráfico dinâmico, modelos e seleciono aquele modelo. Recorto, vou no dash, Ctrl V e ajeito na altura ali mais ou menos, tá? Desta forma aqui. Prontinho. Todos os gráficos já estão colados, beleza? Mas, se eu tentar movimentar ó, este cara aqui, ó, o gráfico fica parado. Então, o que eu posso fazer? Depois que você, caso queira utilizar o ícone, né? Agrupou o ícone com a forma, ó, clico sobre esse agrupamento que você fez, segurando o Ctrl, clico sobre o gráfico, botão direito, agrupar e agrupar. Aí sim, ó, a forma e o gráfico viraram uma coisa só, beleza? E aí você poderia fazer isso para todo mundo, certo? Neste momento aqui, pessoal, você já tem bastante informação, só que ainda não está dinâmico. Por quê? Porque eu não tenho as minhas segmentações. Como é que eu trago as segmentações? Vou lá onde estão as minhas tabelas dinâmicas, tá? Vou aqui na primeira, pessoal, tá? Na primeira mesmo. E eu clico sobre ela, venho em analisar, venho aqui em filtrar e venho aqui em inserir segmentação de dados, tá? Originalmente, pessoal, você pode escolher, tá? A segmentação, ela é um filtro, pessoal. Ela é
um filtro. Então vamos supor o seguinte, você vai muito provavelmente querer fazer um acompanhamento por ano. Então eu vou trazer a segmentação do ano. Muito provavelmente você quer fazer um acompanhamento mensal, então eu vou trazer o nome do mês. E muito provavelmente, talvez, você queira trazer o nome do seu cliente, tá? Que está tendo as reclamações. Selecionei essas 3 caixinhas e dou OK. Você poderia querer também trazer o tipo de problema, né? Que é aqui, ó, na... Cadê? Tipo de reclamação. Para ver, problemas com entrega, qual foram os clientes atendidos, problema com medida, você também poderia escolher. Mas eu vou manter só o cliente, vou dar OK. Ele vai trazer essas 3 caixinhas aqui para mim. Bacana? Clico sobre a primeira, segurando o Ctrl, seleciono as outras. Botão direito, configurações de segmentação de dados. E eu vou marcar essa caixinha aqui, ó, chamado ocultar itens sem dados. E vou dar OK. Agora eu preciso conectar essa segmentação com as outras, porque neste momento ela só está conectada com essa primeira. Então se eu vim aqui, ó, no nome do mês e filtrar, ó, janeiro, ele filtra janeiro. Fevereiro, ele filtra fevereiro. Se eu clico no xizinho, ele mostra os dois. Só que ele não mexe os outros. Por quê? Porque eles não estão linkados. Para linkar eles, como é que faz? Ó, clico na primeira, botão direito, conexões de relatório, e veja, né, que todas elas estão nomeadas, menos a última que eu não nomeei. Se você não nomeia, fica assim, ó, tabela dinâmica 1, 2, 3, 4, 5. Você pode se perder. Por isso que eu dou o nome. Nesse caso aqui, eu vou marcar todas as caixinhas, tá? E vou dar OK. Por quê? Quando eu clico aqui em janeiro, as reclamações feitas em janeiro, de que tipo que foi, que o cliente que foi, já foi encaminhado para o setor responsável, já foi resolvido, certo? Eu quero isso para o ano e para o cliente também. Então, eu vou fazer esse procedimento de marcar todas as caixinhas com todas as segmentações, tá? Dessa forma aqui, ó. Conexões de relatório e saio marcando as caixinhas. Vou selecionar todas as segmentações, Ctrl X, vou lá no meu dashboard e Ctrl V. Beleza? Para ganhar um espaço, pessoal, você pode vir aqui em exibir, desmarca a barra de fórmulas, desmarca o título e dá 1, 2 toques aqui, ó, para esconder o menu, tá? E aí você coloca na ordem que você quiser, ó. Ano, nome mês e o cliente. Quando você clica na segmentação, né, aqui eu vou selecionar todas, ó. Você pode vir aqui em opções, né, e aqui você tem os designs que você pode mudar, tá? Você pode também até criar o seu aqui. Vou deixar esse aqui, beleza? Conforme você vai mudando aqui, pessoal, as coisas vão acontecendo, ó. Então, cliente 1, cliente 2, tá? Você vai vendo. E como que eu faço, né, para atualizar? Porque, veja, vou cadastrar aqui uma nova reclamação, tá? Por exemplo, do tipo 1 no dia 1/7 de 2021. O atendente foi o Matheus, o cliente foi, sei lá, o cliente 5, já foi encaminhado para o setor responsável e o problema já foi resolvido. Então, cadastrei aqui uma informação do mês 7. Veja que no meu gráfico não tem o mês 7. Mas, Matheus, eu já cadastrei aqui. Por que que não apareceu aqui ainda? Porque você precisa atualizar. Como é que você atualiza? Bem tranquilo, ó. Clica em qualquer célula da sua base, vai habilitar essa guia chamada Design, você vem aqui em Atualizar e atualizar tudo. Quando eu vou para o meu dashboard, opa, aparece essas informações aqui. Então, após lançar aqui na base, você sempre tem que atualizar. Beleza, pessoal? Muitíssimo obrigado para quem acompanhou a aula até o final. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho. E lembrando, o link para o perfil do meu LinkedIn está no primeiro comentário fixado. Muito obrigado por tudo, até a próxima e tchau, tchau.